Testes recentes revelaram um segredo sombrio por trás das cervejas mais populares do Brasil. O que você está bebendo pode ser bem diferente do que você imagina, e não é para o seu bem. Em 2024, testes de cerveja no Brasil revelaram algo bastante preocupante. Uma das lagers mais populares recebeu uma avaliação tão baixa que os críticos a chamaram de água com álcool. Outra marca, consumida por milhões de pessoas toda semana, contém xarope de glicose, extrato de milho e substitutos de lúpulo em vez de ingredientes de verdade. O mercado brasileiro de cerveja movimenta mais de 120 bilhões de reais, mas apenas 3 corporações estrangeiras controlam 80% desse mercado. A Heineken, da Holanda, a Asahi, do Japão, e a Carlsberg, da Dinamarca, agora são donas de cervejarias que foram construídas por gerações de famílias brasileiras. Hoje, vamos analisar 7 marcas de cerveja que você deveria evitar e 2 que realmente merecem sua confiança e seu dinheiro. A número 7 em nossa lista é a Kaiser Bock, do grupo Heineken. Essa cerveja sazonal de inverno aparece nos supermercados brasileiros todo ano. Ela é anunciada como uma bebida tradicional e aquecedora, perfeita para os dias mais frios. A realidade, no entanto, que o rótulo nos conta, é uma história bem diferente. A Kaiser Bock contém xarope de glicose frutose como um de seus principais ingredientes. Esse adoçante industrial dá à cerveja um sabor artificialmente adocicado, que mascara qualquer característica real da bebida. Especialistas em fóruns de cervejeiros deram a este produto uma nota de apenas 2,5 em 5. Um avaliador escreveu que o gosto parece uma mistura de refrigerante de cola com mel e caramelo, sem nenhum sabor de cerveja de verdade. O xarope de glicose frutose simplesmente domina tudo no copo. O grupo Heineken produz essa cerveja em suas fábricas, ambas agora controladas pela gigante holandesa desde que a empresa adquiriu a participação majoritária em 1999. O preço é de cerca de R$ 5 por garrafa, o que parece barato até você perceber que está pagando por água com açúcar e sabor artificial, e não por uma cerveja de verdade. As receitas tradicionais brasileiras para uma bebida de inverno, como o quentão, pedem uma cerveja de boa qualidade aquecida com especiarias naturais, como cravo, canela e mel. A Kaiser Bock ignora completamente a parte da boa cerveja e se apoia em adoçantes industriais para criar um produto que tem mais em comum com um energético do que com uma autêntica bebida quente. Os consumidores que procuram algo para se aquecer no inverno fariam melhor comprando uma lager decente e preparando sua própria bebida quente com especiarias de verdade. Em sexto lugar, temos a Skol, da Ambev. Esta é uma das cervejas mais vendidas em todo o Brasil, impulsionada por campanhas de marketing massivas que se tornaram icônicas na cultura popular. A Skol domina o segmento de lagers econômicas e pode ser encontrada em todas as grandes redes de supermercados, do Pão de Açúcar ao Carrefour. A lista de ingredientes revela por que essa cerveja pode ser um problema para muitos consumidores. A Skol contém água, malte de cevada, xarope de glicose, cereais não maltados, lúpulo e extrato de lúpulo. O xarope de glicose é usado no lugar de açúcares de malte mais caros, o que reduz os custos de produção e altera o perfil de sabor. Já o extrato de lúpulo substitui os cones de lúpulo naturais, fornecendo amargor sem a complexidade aromática completa do lúpulo verdadeiro, pintando um quadro preocupante em fóruns de consumidores brasileiros. Muitos usuários em fóruns sobre cerveja descrevem a Skol como a personificação do mal quando o assunto é ressaca.
Um comentarista em um fórum popular observou que 3 Skolls lhe deram uma dor de cabeça comparável a beber grandes quantidades de cachaça barata. Um site de avaliações de cervejas compilou opiniões afirmando que a Skol até que desce bem. Mas beber mais que algumas garante uma ressaca digna de destilado barato, com dor de cabeça e de estômago. A Ambev, controlada pelo conglomerado belga-brasileiro AB InBev, detém entre 40% e 45% do mercado de cerveja brasileiro. Eles produzem a Skol em 3 das suas gigantescas fábricas, em Jaguariúna, Agudos e Camaçari. Essa escala massiva exige padronização, o que significa substituir ingredientes naturais por substitutos industriais. Vários consumidores notaram que a Skol, comprada em diferentes regiões do Brasil, tem um gosto diferente, sugerindo problemas no controle de qualidade com volumes de produção tão gigantescos. O preço geralmente fica entre R$ 3,50 e R$ 4,00 por uma garrafa de 500 ml. Estamos na metade da nossa contagem regressiva. E você já percebeu o padrão, não é? Corporações estrangeiras comprando cervejarias brasileiras, xarope de glicose no lugar do malte de verdade, extratos de lúpulo substituindo o lúpulo natural e receitas otimizadas para o lucro, não para o sabor. As próximas 3 marcas levam esses problemas a um nível ainda mais preocupante. O número 5 é a Kaiser Pilsen, do grupo Heineken. Essa cerveja se posiciona como uma lager pura, com uma imagem que tenta evocar qualidade e tradição em cada garrafa. O marketing promete uma qualidade refrescante e um sabor autêntico. O rótulo com os ingredientes, no entanto, revela a verdade por trás da fachada. A Kaiser contém água, malte de cevada, milho, xarope de glicose e extrato de lúpulo. A presença do milho, como um adjunto de cereal não maltado, é uma tática clássica para cortar custos. O milho fornece açúcares fermentáveis de forma mais barata que o malte de cevada, mas adiciona uma doçura indesejada e diminui a complexidade da cerveja final. O xarope de glicose agrava ainda mais esse problema, diluindo o caráter do malte. E o extrato de lúpulo? Significa que nenhum cone de lúpulo de verdade chega perto dessa cerveja durante a fabricação. A base de dados Open Food Facts classifica a Kaiser como um alimento ultraprocessado, na categoria 4, a classificação de qualidade mais baixa no sistema de processamento de alimentos Nova. As avaliações em fóruns de cervejeiros são brutais. Usuários afirmam que essa cerveja é pior até mesmo que uma Brahma ou Antártica. Outros comentários a comparam desfavoravelmente com cervejas de marca própria de supermercado, notando que a única diferença é um gosto residual extra de milho. Queixas de consumidores sobre dores de cabeça após beber Kaiser aparecem repetidamente em fóruns de cerveja brasileiros. A Heineken adquiriu o controle da marca através de uma série de compras entre 1994 e 1999, assumindo o controle de uma das marcas mais conhecidas do Brasil, a cervejaria em Petrópolis, onde parte da produção do grupo é feita. Tem uma história de séculos, mas a receita atual tem pouca semelhança com a fabricação tradicional de lager no Brasil. Uma garrafa de 500 ml custa cerca de R$ 3 a R$ 3,50 na maioria dos supermercados brasileiros. O número 4 é a Brahma Chopp, da Ambev. Essa lager forte contém 9% de álcool e mira nos consumidores que buscam potência máxima com o mínimo custo. A marca mudou de dono quando foi adquirida pela cervejaria Petrópolis e os consumidores de longa data notaram a diferença imediatamente. Avaliações em um site especializado em cervejas descrevem a Petra como um álcool industrial misturado com substâncias desconhecidas. Um usuário a chamou de uma das piores cervejas que já consumiu na vida. Um fórum de cervejeiros, o Brejas, tem um comentário revelador, onde o autor afirmou que, em toda a sua vida,
jogou apenas 2 cervejas na pia, e a Petra seria a terceira. As principais queixas se concentram no gosto metálico, artificial, e no aroma de álcool que lembra destilados baratos, e não cerveja. Lagers fortes podem ser excelentes quando produzidas corretamente, com maturação prolongada e uma seleção cuidadosa de ingredientes. As cervejas belgas do estilo Quadrupel e as Imperial Stouts regularmente ultrapassam os 10% de álcool, oferecendo sabores complexos e equilibrados. A Petra adota uma abordagem diferente, usando métodos de produção projetados para maximizar o teor alcoólico enquanto minimiza os custos dos ingredientes. O resultado cumpre o que o rótulo promete em termos de porcentagem de álcool, mas não entrega nada que se assemelhe a uma cerveja de qualidade. A cervejaria Petrópolis vende várias marcas de lagers fortes seguindo a mesma fórmula. A empresa continua expandindo seu portfólio, mantendo o padrão de ativos cervejeiros brasileiros concentrados em grandes grupos nacionais. Uma lata de Petra Forte custa cerca de R$ 3 a R$ 3,50, posicionando-a na categoria de cervejas fortes econômicas, onde o preço importa mais do que o sabor. O número 3 na nossa contagem regressiva é a Itaipava, também do Grupo Petrópolis. Essa lager usa uma iconografia que remete à natureza e ao verão, com paisagens de praia e um marketing voltado para a descontração. A Itaipava aparece regularmente em promoções de Pague 12, leve 15 nos supermercados brasileiros, tornando-a uma das cervejas mais compradas durante feriados prolongados. O site Brejas coletou opiniões devastadoras dos consumidores. Um avaliador afirmou que mesmo 3 Itaipavas já causam dor de cabeça e se recusaria a beber essa água suja, mesmo que custasse 50 centavos. Outro a chamou de a pior cerveja do Brasil. Ponto final. A lista de ingredientes no site oficial do Grupo Petrópolis mostra água, malte de cevada, cereais não maltados, carboidratos e lúpulo. Ao contrário de alguns concorrentes, a Itaipava usa lúpulo natural, em vez de extrato de lúpulo, o que teoricamente deveria melhorar a qualidade. No entanto, as queixas dos consumidores permanecem consistentemente negativas, focando em um retrogosto forte, sabor aguado e um aroma descrito como de milho cozido ou algo estragado. O blog Cerveja de Verdade menciona ter bebido Itaipava há muito tempo e a recorda como horrível e com um gosto passado. O Grupo Petrópolis assumiu o controle de várias cervejarias brasileiras durante a expansão do mercado nas últimas décadas. A fábrica de Petrópolis produz a Itaipava, junto com outras marcas do grupo, consolidando sua posição no cenário nacional. O fato de a proprietária ser uma corporação dinamarquesa significa que as decisões de produção visam otimizar as margens de lucro globais da Carlsberg, e não as tradições cervejeiras brasileiras. Uma garrafa de Kaiser custa cerca de R$ 3 a R$ 4 no varejo, posicionando-a firmemente no segmento econômico, onde promoções agressivas impulsionam o volume de vendas, independentemente das preocupações com a qualidade. O padrão já deve estar mais do que claro. As principais marcas de cerveja do Brasil pertencem a Heineken, a Ambev ou ao Grupo Petrópolis. Suas receitas frequentemente incluem xarope de glicose, milho ou outros substitutos baratos para os ingredientes tradicionais. As avaliações dos consumidores mencionam consistentemente dores de cabeça, sabores metálicos e efeitos de ressaca desproporcionais ao álcool consumido. As duas últimas marcas nesta lista de cervejas a serem evitadas representam os extremos dessa abordagem industrial à fabricação de cerveja. A número 2 é a Colônia Forte, com 12% de álcool, da cervejaria Colônia.
Esta cerveja eleva o teor alcoólico ao máximo absoluto, atingindo 12% em uma lata padrão de 473 ml. Para contextualizar, a maioria das cervejas belgas, Trypel e outras mais fortes atinge no máximo cerca de 9 ou 10%. 12% já se aproxima do território do vinho e exige uma habilidade cervejeira excepcional ou atalhos significativos. A Colônia Forte opta pela segunda abordagem. O canal do TikTok Cerveja de Verdade, que tem mais de 300 mil seguidores, avaliou a Colônia Forte com nota 1 de 10 e a chamou de a pior da história, um pesadelo líquido. Resenhas em fóruns cervejeiros descrevem o sabor como malte e álcool puro, com um amargor alcoólico e um cheiro metálico e adocicado. A qualidade da espuma é ruim, e a impressão geral sugere uma produção industrial focada inteiramente no teor alcoólico. Com 12% de álcool, qualquer cerveja terá uma forte presença de etanol. Cervejas bem elaboradas, como as Belgian Quadruples e as Imperial Stouts, equilibram isso com meses de maturação, maltes especiais e um controle cuidadoso da fermentação. A Colônia Forte pula essas etapas caras, criando um produto que entrega porcentagem alcoólica sem o artesanato que torna as cervejas fortes agradáveis. A Cervejaria Colônia se especializa em cervejas econômicas, muitas vezes produzindo marcas próprias para supermercados de desconto. Seu foco no segmento de baixo custo significa que cada decisão na receita prioriza a redução de despesas. O preço de cerca de R$ 5,00 por lata parece razoável, até você considerar que, gastando um pouco mais, pode comprar uma cerveja artesanal forte com sabores verdadeiramente complexos e técnicas de fabricação adequadas. A Colônia Forte existe com um único propósito: fornecer o máximo de álcool pelo menor preço. Quem busca esse objetivo deve entender exatamente o que está bebendo. A número 1 na nossa lista de cervejas a serem evitadas é a Glacial, da Shin, produzida pela Brasil Kirin, uma marca frequentemente encontrada em redes de atacarejo e supermercados como o Atacadão. Esta lager de 7,2% de álcool ganhou a reputação de ser possivelmente a pior cerveja disponível no Brasil. O Fórum Confraria da Cerveja realizou enquetes perguntando aos usuários sobre as piores cervejas que já provaram. A VIP Original Forte dominou sozinha o top 10, com vários usuários mencionando-a de forma independente como a sua pior experiência absoluta. O blog Cerveja de Boteco escreveu uma resenha inteira intitulada Mais ou menos a cerveja que matou os dinossauros. A descrição deles focava no cheiro avassalador de álcool puro, que mascarava todos os outros defeitos, que aparentemente eram muitos. Um comentarista no fórum descreveu o aroma como metálico e de malte, e quando solicitado a identificar qualquer outra característica, só conseguiu acrescentar que cheirava a pano de chão sujo. As reclamações dos consumidores sobre a VIP Original Forte concentram-se nesse caráter industrial de álcool, que nada tem a ver com a fermentação correta da cerveja. As lagers fortes desenvolvem sabores alcoólicos durante uma fermentação lenta e controlada, com leveduras de qualidade e temperaturas adequadas. A produção apressada, usando ingredientes baratos, cria notas alcoólicas agressivas, semelhantes a solventes, que os degustadores profissionais reconhecem imediatamente como defeitos. A Ambev, a empresa por trás da VIP, também produz cervejas de qualidade reconhecida. A sua linha da Boêmia, por exemplo, já ganhou diversas medalhas em concursos renomados. A diferença entre produtos da mesma empresa mostra o quão grande é o abismo de qualidade na produção de cerveja no Brasil. A VIP Original Forte mira nos consumidores de atacadões, que querem uma cerveja forte pelo menor preço possível, algo em torno de R$ 3 a R$ 4 por lata.
As consequências chegam na manhã seguinte, quando os efeitos do xarope de glicose, dos atalhos na produção e dos compostos alcoólicos agressivos criam uma ressaca muito pior do que o teor alcoólico por si só sugeriria. Essas são 7 marcas de cerveja brasileiras que merecem ser ignoradas na prateleira do mercado. Xarope de glicose, extratos de lúpulo, adjuntos de milho, controle por multinacionais estrangeiras e uma produção otimizada para o lucro e não para a qualidade, definem essas categorias. Agora é hora de falar sobre as cervejas que realmente merecem seu respeito e seu dinheiro. A primeira excelente recomendação é a Petroleum, da cervejaria Wells. Esta Russian Imperial Stout, de uma cervejaria independente brasileira, prova que os produtores nacionais podem criar cervejas de classe mundial sem controle corporativo ou atalhos nos ingredientes. A Wells opera em Belo Horizonte e mantém sua identidade desde a sua fundação em 1999, mesmo após a parceria com a Ambev. Nenhuma corporação holandesa, japonesa ou dinamarquesa dita as suas receitas. A Petroleum contém apenas ingredientes tradicionais, maltes de cevada, lúpulo, água e levedura, sem xarope de glicose ou extratos de lúpulo. O processo de fabricação segue as tradições do estilo, com maturação prolongada e uma seleção de maltes especiais. Os resultados dos testes confirmam o que a lista de ingredientes sugere. A Petroleum já conquistou inúmeros prêmios, incluindo medalhas no World Beer Cup. As avaliações de consumidores em aplicativos como o Untappd têm uma média impressionante, com análises elogiando as notas de chocolate, café e caramelo, juntamente com toques de frutas secas. É uma prova viva da excelência que a cerveja artesanal brasileira pode alcançar. Um site brasileiro especializado em cervejas reúne avaliações que o descrevem como um porter excepcional em todos os aspectos e um dos melhores porters bálticos disponíveis no mercado. Com 18,1 graus Plato e 8% de teor alcoólico, o Grand Imperial Porter entrega a potência que os consumidores de cervejas mais fortes buscam, mas através de um processo de fabricação cuidadoso e não por atalhos na produção. A espuma densa e cremosa e o perfil de sabor complexo demonstram o que a cervejaria brasileira pode alcançar quando a qualidade é mais importante do que cortar custos. O preço varia entre R$10 e R$15 por uma garrafa de 500 mililitros, apenas um pouco a mais que as alternativas industriais. A diferença no valor que se recebe é enorme. Esta cerveja pode ser encontrada nas prateleiras das principais redes de supermercados, incluindo Carrefour, Extra e até mesmo Pão de Açúcar, tornando-a acessível para qualquer um que deseje pagar um pouco mais por qualidade de verdade. Apoiar a Cervejaria Colorado significa apoiar um negócio brasileiro independente que já ganhou mais de 30 medalhas em competições internacionais, resistindo à venda para grandes corporações estrangeiras. Uma segunda excelente recomendação é a Petroleum, da cervejaria Dama Beer. Ela representa um paradoxo no cenário cervejeiro brasileiro. Uma cerveja verdadeiramente excepcional, vinda da mesma região, que também produz lagers industriais em massa. A Petroleum é produzida há anos, tornando-se uma das cervejas artesanais mais consagradas e premiadas do Brasil. A Dama Beer atua como uma cervejaria especializada, focada totalmente em cervejas escuras e complexas, separada da produção industrial de lagers que domina outras partes do país. O que diferencia a Petroleum de suas irmãs corporativas começa na dedicação à produção. A cervejaria em Piracicaba utiliza maltes especiais, muitos deles importados e torrados com precisão. Essa prática, quase extinta na cervejaria moderna de grande escala, é essencial aqui. Essa atenção ao detalhe artesanal cria os sabores intensos e complexos que definem o estilo Russian Imperial Stout. As avaliações descrevem o sabor como ousado e assertivo, com notas de malte torrado, café,
chocolate amargo e uma espuma densa e aveludada. Especialistas em cerveja no Brasil consistentemente listam a Petroleum entre as melhores cervejas produzidas por qualquer cervejaria artesanal no país. Com 21 graus Plato e 9,5% de álcool, esta stout iguala ou supera qualquer alternativa artesanal em termos de potência e complexidade. O preço fica entre R$ 8 e R$ 12 por garrafa na maioria das lojas brasileiras. As sugestões de harmonização incluem chocolate amargo, cheesecake, sobremesas com especiarias ou simplesmente apreciá-la como um digestivo após o jantar. A tradição cervejeira de muitas cidades do interior paulista remonta à imigração europeia, quando influências alemãs e italianas moldaram a cultura local. Essa conexão histórica sobreviveu nos métodos de produção que cervejas como a Petroleum empregam até hoje. Embora grandes grupos como a Ambev dominem o mercado, eles sabiamente deixaram a produção especializada de microcervejarias em paz, em vez de tentar otimizá-las para redução de custos. Isso torna a Petroleum uma porta de entrada acessível para a cerveja brasileira de qualidade, disponível em praticamente todos os bons supermercados do país. Saber quais cervejas evitar e quais escolher é o primeiro passo. Entender por que algumas cervejas causam problemas, enquanto outras entregam qualidade, ajuda em todas as suas futuras compras. O rótulo sempre diz a verdade, mesmo quando o marketing mente. Ler a lista de ingredientes leva 5 segundos e revela exatamente o que foi colocado na garrafa. Xarope de glicose, milho, arroz e extrato de lúpulo sinalizam corte de custos, o que afeta tanto o sabor quanto a forma como você se sente na manhã seguinte. Uma cerveja tradicional contém apenas 4 ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. A lei de pureza alemã exige isso desde 1516, e os cervejeiros artesanais brasileiros voluntariamente seguem o mesmo padrão. A propriedade estrangeira importa, porque as decisões de produção são tomadas em Amsterdã, Tóquio ou Copenhague, e não no Brasil. As cervejarias independentes sobrevivem graças à reputação, o que significa que a qualidade determina diretamente seu futuro. Mais de 260 cervejarias artesanais estão agora em operação no Brasil, mais do que em qualquer outro momento da história. O preço dá pistas, mas não garantias. Uma cerveja que custa menos de R$ 3 a garrafa quase sempre envolve algum tipo de concessão na qualidade. Gastar R$ 2 ou R$ 3 a mais geralmente significa levar para casa um produto completamente diferente. Os